Olá pessoal, tudo bem? Simão Mairins por aqui, começando mais um episódio do Café com ADM. É uma honra estar aqui com vocês. Hoje a gente vai receber um cara fantástico, o Eric Daese, da Serasa Experian, e a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é segurança, tá? Nesse final de ano, as fraudes, elas aumentam muito, né? O risco, ele aumenta muito, e a gente vai conversar aqui com quem entende do assunto para apresentar para vocês aqui quais são as melhores maneiras de se proteger, quais são os melhores caminhos. Com cada vez mais negócios acontecendo no ambiente digital, saber quem realmente está do outro lado é essencial para a segurança de qualquer empresa. E é exatamente aí que entra a Serasa Experian, líder em identidade, autenticação e prevenção à fraude no Brasil. A Datatec conta com um portfólio completo de soluções para diversos segmentos e que acompanha toda a jornada, desde a etapa de cadastro até o momento em que o usuário completa uma transação ou compra online. São camadas de proteção como biometria facial, verificação de documentos, score de fraude e insights, background check, análise de dispositivos e muitas outras. Elas trabalham juntas para trazer decisões mais seguras, reduzindo perdas, aumentando a performance e preservando a experiência do seu cliente, no Natal e no ano todo. Então, se você quiser explorar a fundo esse portfólio e entender como as soluções da Serasa Experian podem não só blindar sua operação, como também impulsionar os resultados da sua empresa, é só acessar o link que aparece na descrição do programa. Então aqui, sem muita enrolação, indo direto ao ponto, quero trazer aqui o nosso convidado, o Eric Daese. Eric, seja muito bem-vindo ao Café com ADM, cara. Boa tarde, Simão. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, contribuir com essa conversa super importante aí para o nosso momento, nosso mercado. Pessoal, o Eric, ele é VP da Unidade de Negócios de Identidade e Fraude da Serasa Experian. Ele acumula aí mais de uma década de experiência em posições de liderança em grandes empresas, né, na América Latina, Europa e Estados Unidos. O Eric, ele é formado em administração de empresas e também tem uma formação muito importante aí no IMD da Suíça. Eric, para a gente começar esse papo aqui, cara, eu queria que você começasse passando aqui um panorama do risco de fraudes atualmente, né, e como é que as tecnologias de identidade e autenticação elas podem prevenir, né, os negócios contra essas vulnerabilidades. Ótimo, acho que é uma excelente maneira da gente começar. Então, primeiro, acho que é legal a gente reconhecer que o Brasil, e a gente escuta bastante falar isso, mesmo em comparação com países desenvolvidos, mais ainda com países em desenvolvimento, América Latina ou outras regiões, é um país que tem um sistema financeiro bastante desenvolvido, né? E isso também é verdade no ambiente digital. Então o e-commerce no Brasil, os bancos digitais, as fintechs, então isso é motivo da gente, né, se orgulhar, porque realmente significa inclusão, significa acesso. E só que por outro lado, a gente também consegue ver que o nosso ambiente é extremamente complexo no que diz respeito à fraude, né, e fraude de falsidade ideológica, fraude de engenharia social, e cada vez mais as tecnologias aí disponíveis também para os fraudadores estão possibilitando, né, a escalada desse tipo de situação e o risco, no final das contas, para as empresas que estão vendendo online, né, para as financeiras, para os bancos, para as fintechs que também estão com essas jornadas digitais de onboarding de clientes, passando por abertura de contas totalmente, por exemplo, digitais, ou mesmo no momento da transação. A possibilidade de fraudes nessas jornadas digitais também aumenta bastante. Aí você compara o Brasil com outros países, a gente aqui na Serasa Experian, né, a Experian opera em 39 países. A gente compara o Brasil, esse ambiente, né, de prevenção à fraude, e versus outros países, a gente vê que realmente a gente tem um ambiente bastante dinâmico e complexo para operar aqui no Brasil. É isso, cara. Foi bom você ter trazido aqui esse ponto, porque eu tinha muito essa impressão, inclusive na comparação com algumas economias mais desenvolvidas. Eu lembro que na primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu fiquei meio chocado com a forma como as pessoas usam cartão de crédito lá, né? E aí, a pergunta que eu quero te trazer é o fato de a gente ser uma economia do ponto de vista financeiro, assim, mais desenvolvido, isso tem levado as tentativas de fraude elas se sofisticarem mais também para se adequarem aí a esse nosso sistema mais desenvolvido, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como é que a Serasa Experian tem trabalhado para oferecer soluções nesse sentido, né? E de que maneira que as empresas podem se prevenir, né?
Sem dúvida nenhuma. As fraudes estão se sofisticando e as tecnologias disponíveis, agora a gente fala bastante de inteligência artificial, né, os deepfakes, você consegue falsificar uma voz, né, ou se fazer passar por uma voz, uma imagem, então, inclusive para golpes de engenharia social, que a gente chama, né, aquele golpe que a pessoa se passa pelo gerente do banco, ou se passa por uma situação legítima, com todas as características de uma situação legítima, e no final é um golpe, né? Então, a gente vê que a fraude tem se sofisticado do ponto de vista de tecnologia, e aí você vê também um potencial de escala, né? Porque um fraudador, né, que consegue desenvolver algum tipo de solução, que consegue penetrar em um determinado sistema, ou produzir imagens falsas, ou reproduzir, por exemplo, fotografias falsas para burlar sistemas de biometria, por exemplo, ele consegue disponibilizar esses códigos, esses softwares, para mais fraudadores, ou ele vende, né, nas dark webs, consegue disponibilizar esses softwares, né, para mais fraudadores. Então, isso se torna uma capacidade, isso leva a uma capacidade de escala que é enorme, e a gente vê isso todos os dias na nossa operação, né? A gente vê o comportamento muito claro de um fraudador que acha uma brecha em um determinado sistema, um determinado processo de autenticação ou de transação, e a partir daí essa brecha ela escala em questão de minutos ou horas, né? O nosso papel é muito através de dados e tecnologias de prevenção em camadas, né? A gente identificar, prevenir, alertar as empresas, né, que estão conectadas a nós, sejam empresas do setor financeiro, telecomunicações, varejo, principalmente aqui a gente está falando das jornadas digitais, né? Alertar para que bloqueios possam ser feitos imediatamente antes de se alastrar, né? E a gente também, a partir dos nossos sistemas de monitoramento, quando a gente vê que essa brecha se abriu, a gente imediatamente fecha e a gente consegue ver também o fraudador dissipando, ou saindo, ou cessando, né? As tentativas cessando. E como eu falei, na nossa opinião aqui, e pela nossa experiência, é sempre uma combinação de dados, né? E aqui a gente tem, desde do nosso core, né, a gente tem quase 60 anos de história aqui no Brasil como Serasa, né, acumulando muito dado sobre o consumo, o comportamento de crédito dos brasileiros, e cuidando dos nomes dos brasileiros, como a gente diz. E aí quando você associa dados a uma série de camadas, né, de tecnologia, para você poder prevenir ou inferir que aquela transação, com aquele comportamento, naquele momento, né, ou seja uma abertura de conta, ou seja uma transação, um Pix, ou uma transferência, ou uma compra de cartão de crédito, ela tem indícios de fraude. Eu vou dar alguns exemplos de tecnologias aqui em camadas, tá? Então você tem desde soluções mais simples, em que, à medida que você está abrindo uma conta, preenchendo uma ficha, né, para abertura de uma conta com os seus dados, esses dados são transmitidos para nós, a gente avalia se a relação desses dados tem um vínculo forte, se a gente já viu essa relação antes, se a gente entende que esse CPF com esse telefone, com essa, por exemplo, com esse endereço, são vínculos fortes, e com isso a gente devolve uma resposta de que você poderia seguir para a próxima fase. Tem uma outra tecnologia que ela parte do princípio da coleta de informações que estão no dispositivo, né? A gente chama de inteligência de dispositivo. Então, a gente coleta informações que estão no dispositivo, e aí a gente consegue identificar ou inferir se aquele dispositivo pertence a você, ou se a gente de repente já viu aquele dispositivo envolvido em algum tipo de fraude, né, no passado, ou se de repente aquela localização não está de acordo com transações recentes da mesma ou que a gente pode atribuir como sendo usuais para você. Depois a gente tem camadas, por exemplo, biometria facial, ou a prova de vida, né, o liveness, que a gente chama, que você tem que aproximar, né, o telefone, aproxime. Ali a ideia é diferenciar um humano de repente, uma foto, ou um robô, ou algum tipo de tecnologia que tenta se passar por uma pessoa, né?
É assim como a checagem da foto. Quando você tira uma foto e manda para a nossa solução de biometria, a gente consegue checar se existe um vínculo dessa foto, essa imagem, com esse CPF. E até também uma solução que nós temos há bastante tempo já, que é a verificação de documentos. Então a gente checa se aquele documento ele é verdadeiro, se as características dele podem ser consideradas verdadeiras ou se há indício de manipulação ou de alteração, se a foto que está naquele documento corresponde à sua foto. Então, você veja que é uma série de camadas, eu dei alguns exemplos aqui, e a nossa ideia é sempre construir junto com os nossos parceiros, pensando no caso de uso, na jornada específica, se é uma abertura de conta, se é uma transação, é a concessão de um crédito, qual o tipo de jornada que mais se aplica com o menor risco, né, para fraude e com a menor fricção. É sempre tentando equilibrar entre essas duas coisas. Porque assim, se a gente também criar muita fricção numa jornada, você também começa a ter queda de conversão, ou abandono, né, da jornada, os clientes acabam desistindo. Então, você veja que é uma série de camadas e exige uma inteligência, uma construção em conjunto aqui com os nossos parceiros, com os bancos, né, as fintechs, as empresas de telecomunicações, ou empresas de forma geral, para pensar junto e desenvolver junto qual a jornada ideal para o caso de uso em questão. Eric, ouvindo aqui o que você está falando, eu fiquei me perguntando, toda esse escudo, toda essa camada, essa estrutura que hoje vocês oferecem para bancos, enfim, grandes empresas financeiras, ela está disponível também para outras empresas que queiram contratar e possam utilizar em outros setores? Como é que é esse processo? Porque eu estou pensando aqui, eu preciso disso em outros segmentos também, né? Eu queria que você explicasse um pouco sobre como é que é essa relação e até onde vai aí esse suporte que a Serasa Experian dá aí para o mercado brasileiro, né? Perfeito, excelente pergunta. Eu citei aqui exemplo de empresas que possam parecer grandes, mas as nossas soluções, e a gente tem soluções também direcionadas e desenvolvidas pensando no pequeno e médio, né? Aqui na Serasa a gente tem um volume muito expressivo de empresas de pequeno e médio porte, né, que consomem os nossos serviços, sejam serviços aí de inteligência de crédito, de dados e também de prevenção à fraude. E aí, assim, a gente tem serviços que exigem uma integração tecnológica, mesmo que simples, mas uma integração tecnológica, às vezes diretamente com a empresa ou através do seu sistema, seu ERP, a sua integradora. E existem soluções de consumo quase que online, né, digital, soluções que exigem menos esforço tecnológico. Então, tem um rol de soluções bastante amplo e focado tanto para empresas grandes, né, e até com certo nível de customização, quanto para empresas menores e aí com menos nível de customização e mais facilidade de integração tecnológica. Maravilha. O Eric, tem uma outra coisa, cara, que eu acho legal a gente colocar aqui sobre a mesa e a gente discutir também. Foi bom você ter mencionado ali que quando vocês vão pensar numa solução tecnológica, vocês têm que levar em consideração também a fricção, a maneira como aquilo ali não vai atrapalhar o fluxo de negócio. E eu fiquei pensando aqui que o cuidado com a segurança, hoje, ele se tornou quase que um core operacional de qualquer negócio, porque assim como eu vou ter que ter o RH, eu vou ter que ter o marketing, dependendo do tamanho da empresa, ela precisa ter ali um departamento dedicado ali de segurança, porque ao mesmo tempo que ele tem que se preparar para se proteger, porque as fraudes estão ali a toda hora, ele tem que ter uma estratégia também para garantir que a estratégia de segurança ela, né, esteja alinhada com o fluxo normal ali, não atrapalhe a experiência do cliente, né? Como é que vocês atuam nesse suporte, orientação a essas empresas, né? Assim, como é que é feito esse processo, né, para dar esse apoio para que a estratégia ela seja bem estruturada? Perfeito. Como a gente está presente em muitos casos de uso e muitas empresas de diversos setores e de diversos tamanhos, a gente tem algumas sugestões pré-configuradas, né, ou de prateleira, como a gente chama, né,
que se aplicam a determinada jornada. Por exemplo, compra de cartão de crédito online, né? Ou seja, a compra em que o cartão físico não está presente. A gente tem uma solução que a gente já tem há muitos anos e a gente desenvolveu ela e aprimorou ela ao longo dos anos, em que é de uma integração bastante simples e a gente consegue prover um serviço em que o cliente pequeno, por exemplo, está vendendo online, ele pode terceirizar integralmente essa decisão, essa gestão para nós, ou seja, ele manda a transação e a gente devolve se ele deve aprovar ou não. E a gente, inclusive, tem em contratos em que a gente assume essa decisão que a gente está tomando, a gente assume o risco dessa decisão, ou a gente tem também a situação em que o cliente manda uma transação e a gente sugere uma decisão, né? E sempre pensando nesse balanço entre fricção e risco, né? E risco de fraude. Porque a gente fala aqui no nosso time, a gente fala muito assim, se você quiser evitar 100% das fraudes, talvez é só você não vender não vender nada, né? Aí você não vai ter nenhuma fraude. Então a gente precisa conseguir chegar nesse equilíbrio. Toda a inteligência que a gente tem analítica aqui, acho que a gente tem uma força analítica muito, muito expressiva assim, de pessoas e de algoritmos e com inteligência artificial embarcada e construída ao longo de muitos anos e com histórico muito grande de dados, e que justamente tem esse objetivo de chegar nesse equilíbrio. A gente está toda hora tunando ou ajustando e aí fazendo recomendações junto com os nossos clientes como que a gente acha esse equilíbrio. Porque às vezes você tem soluções que tem nenhuma fricção, o cliente nem percebe e que ela já traz um nível de assertividade alto para aquela determinada situação e contexto. A inteligência artificial somada a dados com componentes específicos justamente age para ser o mais assertivo possível ali. E aí a gente consegue ir adicionando camadas dependendo do contexto e do risco. Ou seja, se a informação chegou até aqui e a gente tem um certo risco, a nossa recomendação é seguir com mais 3 camadas nesse caso, ou a bloquear essa transação. Agora, você veja que, nesse caso, os clientes bons, que de repente não tiveram nenhum indicador de risco, eles vão passar e não vão nem perceber a fricção, né? Então, o nosso papel aqui é encontrar as camadas ideais com o mínimo de fricção possível e o máximo de aprovação, evitando o risco. É sempre esse equilíbrio que através de dados e tecnologia, a gente busca entregar. A queda capilar pode começar cedo. 30% dos homens notam diferença já antes dos 30 anos. Muitas vezes é sutil, mas o impacto emocional é grande. E dezembro é o momento em que todo mundo revisa suas metas e decide o que quer mudar para entrar melhor no ano novo. Cuidar da sua autoestima pode ser um desses passos. A Manual existe para facilitar esse cuidado. A plataforma gerencia todo o processo de tratamento contra a calvície, conectando você a médicos e farmácias credenciadas de forma completamente online. O início é rápido. Você responde ao questionário online de saúde, recebe a avaliação de um médico credenciado e, se o tratamento for indicado, ele chega diretamente na sua casa com frete grátis e total discrição. Nada de longas esperas, nada de burocracia, nada de insegurança. Além disso, você conta com acompanhamento clínico via WhatsApp, garantindo suporte sempre que precisar. Não espere o ano virar para começar a transformação que você quer ver em 2026. Visite o site e as redes sociais da Manual e confira casos reais de sucesso que mostram o quanto esse cuidado pode fazer a diferença. Acesse manual.com.br e use o cupom Café com ADM para 40% de desconto no seu primeiro pedido. A calvície é genética, mas tratar é uma escolha, e a melhor escolha é se cuidar com a Manual. Eric, e por falar em inteligência artificial, né, você mencionou aqui, o 2025 foi o grande ano, né, do assunto. Todo mundo fala em inteligência artificial, o desenvolvimento da IA generativa, ela andou a passos mais rápidos, mas eu imagino que esse seja um assunto bem mais antigo para vocês, né? Acho que inteligência artificial é algo que já vem embarcado aí há um bom tempo, e eu queria que você falasse um pouco sobre, né, como é que vocês têm utilizado não só a inteligência artificial, mas inteligência analítica de maneira geral, análise de dados, né, nesse processo, né, inclusive para se preparar para o fraudador que agora também está usando isso, né, no processo. Perfeito. Não, você capturou perfeitamente, né? Esse ano falou-se muito em inteligência artificial, mas fica um foco muito na evolução da inteligência artificial generativa. Mas quando a gente pensa em inteligência artificial e machine learning, a
a máquina, os algoritmos aprenderem com o histórico e com os dados, a gente já tem isso embarcado nas nossas soluções e nos nossos modelos analíticos há bastante tempo, desde os primórdios, né? Porque acabou trazendo muita escala e eficiência e assertividade para as nossas análises, que lá atrás eram bastante manuais, né? Quando não existia tudo isso, né? Há muitos anos atrás. Então, a gente foi acompanhando essa evolução, isso, sem dúvida, já trouxe muitos benefícios para as nossas soluções. A gente tem aqui acho que um time e uma força, né, muito grande, analítica, de gente com bastante experiência, vindo das melhores universidades aí de estatística, de matemática, de data science, que estão trabalhando com essa imensidão de dados que a gente tem, né, dentro dos nossos lakes aqui de dados, que a gente foi coletando e continua coletando ao longo dos anos, e com as informações recentes que estão alimentando esses nossos lakes o tempo todo, né? À medida que a gente aprova uma transação, ela alimenta o nosso dado, assim quando a gente reprova ou quando a gente vê um indício forte de fraude, a gente também tem essas marcações nas nossas bases para poder alimentar esses modelos e eles aprenderem e melhorarem a sua performance e eficiência automaticamente, né, de forma em que o machine learning é aplicado. O que a gente tem visto assim, né? Nesse ano se falou muito em IA generativa. Os dados que a gente tem são proprietários, né? Então não são dados que estão disponíveis para uma inteligência artificial generativa fazer fazer análises e eu acho que a gente acredita que isso é algo muito importante, né? No futuro, a gente falar em SLMs, né? São Specialized Language Models, que são modelos de linguagem especializada, dados especializados, e aí que vão poder, sim, acelerar ainda mais esses aprendizados ou essa eficiência, assertividade. Então é isso que a gente tem trabalhado bastante nas nossas soluções, né? E inclusive dados não estruturados, dados né, não relacionados de diversas fontes, sempre legítimas, né, com o consentimento ou com o legítimo uso, né, que é para prevenção à fraude e risco, conforme a legislação, a gente usar esses modelos cada vez mais avançados, sofisticados, para melhorar a assertividade. Agora, você tem outros tipos de que eu estava falando no início, de inteligência artificial produzindo imagens, produzindo voz. Aí a gente vê esses modelos, né, produzindo, por exemplo, imagens deepfakes, né, que são cópias idênticas e perfeitas de você com a tua voz, por exemplo. Elas sendo usadas, por exemplo, para falsificar a tua cara, a tua foto, né, a tua face, numa jornada de abertura de conta ou do login de um celular. Então, esse é um desafio enorme que a gente tem. E a gente tem nos nossos modelos de identificação de face, são modelos de computação visual avançados, que também tem muita inteligência artificial embarcada para identificar, né, uma foto e conseguir verificar a veracidade dessa foto como uma foto legítima. Aí é justamente uma competição de evolução, né? Nós evoluindo as nossas máquinas, e inclusive com tecnologia proprietária, que a gente mesmo tem treinado os nossos modelos, assim como serviços externos altamente especializados, que hoje você consegue acessar de todo mundo, por exemplo, do mundo todo, né, quero dizer, que a gente vai enriquecendo e melhorando nossos modelos, e isso competindo com, né, os fraudadores aí, que também têm acesso a muitas dessas tecnologias. Então as máquinas vão competindo entre si. O nosso objetivo é sempre estar um passo à frente, né, para poder identificar essa situação. E, de novo, não existe uma bala de prata, né? A gente consegue, uma imagem falsa, por exemplo, pode ser que ela consiga burlar um sistema de identificação facial, né, eventualmente numa transação, mas aí existem outras camadas, outros indícios, que a gente consegue, então, inferir um risco e aí bloquear ou paralisar ou pedir mais camadas ainda, como eu falei. Então, acho que esse é um ponto que a gente trabalhou muito nesses últimos anos e realmente 2025 teve uma escalada, e eu falei, escala inclusive para o bem e também para o mal, infelizmente, né? E você tem um desafio enorme, acho que para a sociedade toda, que são
os golpes de engenharia social, né? Quando você pensa em pessoas, principalmente pessoas vulneráveis, mas cada vez mais, né, economicamente vulneráveis, mas cada vez mais, o golpe é tão perfeito que você tem certeza que se você pensar no teu hall de amigos aí, alguém do teu hall de pessoas que você conhece já caiu em algum tipo de golpe de engenharia social, né? Então, esse é um desafio enorme. Não, desculpa te interromper, que esse foi um ponto legal que você trouxe aí, e muitas vezes o golpe de engenharia social, às vezes você nem cai, mas você continua vítima daquilo da mesma forma. Eu acho que vocês já mapearam esse caso por aí, que é o golpe do advogado, né? Aquele que o cara compra uma base de dados, aí ele cruza lá com as plataformas que vêm os processos. Sim. O advogado é vítima ali, ele pode ter o cuidado que for, mas o processo é público. A lista de cliente o cara baixou de algum lugar. Se o cliente não for esperto, a tragédia está feita ali, né? Eita, esse é um caso que é dos mais complexos, eu acho, um dos maiores desafios que nós temos. Por quê? Porque pensa que uma camada que identifica se essa foto é verdadeira ou não, ou se esse dispositivo pertence a você ou não, como eu falei, para esse caso é muito difícil de capturar, porque no fundo é a própria pessoa, é a face dela, é o dispositivo dela. Então, esse tipo de camadas de autenticação, prevenção que eu falei, não necessariamente capturariam esse tipo de golpe, né? Mas existem outras coisas, né, que a gente... Então, por exemplo, a gente tem uma solução, né, que olha para a origem e destino, o risco de origem e destino numa transação de Pix. Então, esse é um caso muito clássico, né? Você vê, por exemplo, o golpe você falou do advogado, né, da causa milionária, ou por exemplo, da empresa de investimentos, né? Transfira seus investimentos para cá com retornos expressivos e tal. Assim, perfeito, uma série de ligações, o golpe está muito bem feito, e aí você consegue ver, mas espera aí, você consegue colocar soluções que vão dizer, espera aí, você está fazendo um Pix no momento usual para uma empresa que a gente, ou para uma empresa ou para uma pessoa física, faz sentido, né, isso para você, apesar do nome fantasia talvez indicar que é algo que faria sentido. Então, assim, criar esses alertas para que as instituições financeiras possam alertar os seus usuários, porque no final vai existir inevitavelmente, além de uma perda financeira, uma perda reputacional, né, para as empresas. Depois o saque vai bombar de reclamações, né? As empresas muitas vezes são, né, questionadas se elas têm os controles devidos. Então é um tema bastante sensível. E aí são outros tipos de ferramenta e cruzamentos de dados que a gente vem desenvolvendo justamente para tentar capturar esse tipo de golpe de engenharia social, e que com a inteligência artificial ele se torna, sem dúvida, mais ainda preocupante. Uhum. O Eric, tem 2 pontos aí, cara. De um lado, tem vocês aí trabalhando no escudo, na tecnologia, em todo o processo. Do outro, eu entendo que a estruturação de processo e de comunicação da empresa com seu cliente, da empresa com seus colaboradores, é outro fator crucial. Porque não adianta ter uma tecnologia ali e o colaborador clicar no link que não deve. O cliente não saber qual é o número que é o real de contato, né? Então, é importante ter esse equilíbrio. Como é que você vê essa questão aí? É por isso que a gente diz que a gente vence contra o fraudador, a gente vence sempre em colaboração, né? A gente tem dados, a gente tem tecnologias, os clientes têm os seus processos e os seus contatos diretos com os seus próprios clientes. E a gente também tem o governo com as regulamentações determinadas. Existem regulamentações bem específicas para você abrir uma conta, para que tipo de documentação é necessária para determinada situação. Então, a gente acredita que entre governo, empresas privadas como nós, né, e no caso aqui, que estão focados em prevenção à fraude, e também as instituições financeiras ou qualquer tipo de empresa, a colaboração entre esses 3 entes aqui é onde a gente consegue ganhar. Porque, como eu falei lá atrás, a gente consegue sugerir uma jornada, mas no final, quem é o dono da jornada com o seu cliente é a instituição, né? A empresa.
Então, no final, é uma decisão dela. A gente precisa construir isso junto, entendendo quais são as dores, quais são os casos de uso. A gente sempre fala, vamos trabalhar junto. Tem um caso de uso novo, que a gente acabou de descobrir. Traz para a gente, vamos sentar junto, a gente põe isso dentro dos nossos modelos, a gente começa a colocar mais variáveis, mais dados para a gente entender se com essa nova orquestração aqui de componentes, capacidades, dados, a gente conseguiria barrar, né? A gente consegue fazer testes olhando para trás e aí simular o que teria acontecido se a gente tivesse uma sequência diferente. Então, é sempre uma colaboração e a gente tem diálogo muito aberto, tanto com aí os órgãos governamentais e reguladores, assim como os nossos clientes, nossos parceiros, as associações, sempre pensando como em conjunto a gente consegue cercar e minimizar, se não acabar de vez com esse problema. É isso, cara. E nesse final de ano, imagino que, de maneira geral, para todas as empresas, eu acho que é o período mais agitado, né? Quando a gente, pode ser que alguns segmentos ali tenham sazonalidades diferentes, mas de maneira geral, principalmente varejo, né? E segmentos que trabalham mais com comércio. Da Black Friday ao Natal é o ano em que tá todo mundo ali o período do ano em que tá todo mundo ali nessa loucura para vender muito, né? Para atingir meta, fim de ano também ali para correr atrás do que não se alcançou, e o risco de acabar passando por cima de alguma regra, algum cuidado, ele é alto. Então, assim, o que é que eu queria te pedir aqui? Considerando essa parceria que é necessária entre empresa e tecnologia, quais são as dicas que você deixaria aqui pro empresário, pro gestor? Que, olha, isso daqui vocês não podem negligenciar. São esses cuidados que são básicos aqui, que nunca passem por cima. O que é que você deixaria aqui de principais pontos? Perfeito, acho que esse é um excelente ponto. Para nós é um momento, e hoje muito além só do varejo, mas praticamente todos os setores têm algum tipo de iniciativa, né, de promoção, no final de ano. Isso acabou se tornando um momento muito importante aqui de consumo e do calendário comercial aqui do Brasil, né? E, inclusive, antes estava concentrado em 1 ou 2 dias, que era a Black Friday, especificamente. Hoje você vê a extensão sobre todo o mês, e inclusive estendendo até o final do ano. Aí você vê, de um lado você tem um consumidor exigindo uma jornada cada vez mais fluida, né? Porque quanto mais restrição, mínimo de restrição que você coloca, é suficiente para ele abandonar e tentar uma outra loja, uma outra instituição mais fluida, né? Agora, tem algumas questões que são básicas, algumas são até regulatórias para determinados setores e exigidas, outras são muito básicas. Então, assim, primeiro, no cadastro, né, você verificar se esses dados, esses vínculos, isso é muito básico e importante, né? E aí, o vínculo, acho que a compra, quando pensa no varejo, a compra digital sem o cartão de crédito, esse aqui eu acho que é um risco bastante alto e que todo mundo que vende online deveria considerar algum tipo de solução de validação de compra com cartão não presente, que a gente chama, né? O CNP, o cartão não presente. E é uma solução, de certa forma, de integração simples, mas bastante sofisticada do ponto de vista de tipo de análise, de cruzamento de dados que é feito para aferir um risco de uma transação ou não. Mas eu acho que para quem está no varejo, vende online, certamente é muito básico, até porque o percentual de venda no cartão de crédito ainda é o maior de todos, né? Até pelas capacidades de parcelamento, etc. Então acho que essa é uma. Eu acho que quando você pensa em aquisição de clientes, em que você vai ter jornadas financeiras né, abertura de uma conta, ou de cartão de crédito, ou de concessão de crédito, aí você tem uma série de outras camadas que eu considero como essenciais, e algumas delas até obrigatórias. No mínimo, a checagem cadastral dos principais vínculos, a coleta do dispositivo e a avaliação da biometria facial, mais a prova de vida. Acho que essa combinação bem orquestrada é o mínimo, por exemplo, para uma jornada de abertura de conta numa empresa mais setor financeiro, né? Então, aqui assim, existem uma série de opções e camadas, como eu falei, para todos os setores, jornadas, casos de uso, pequenas, médias e grandes empresas, e de integração mais complexa,
do ponto de vista tecnológico, né? Assim como uma integração muito simples. E a gente consegue, por exemplo, uma solução que nós temos, a gente consegue disponibilizar um link, que a gente chama o link validação segura, que você consegue disparar, você pequena e média empresa, numa mensageria comum, como o WhatsApp ou do teu CRM, e a gente, a partir daquele link, você consegue, o cliente consegue clicar e fazer uma sequência de biometria facial, de checagem de dispositivo, ou seja, praticamente não existe integração tecnológica nenhuma, né? Algo bastante simples de ser utilizado. Então, assim, você realmente tem um parque grande de soluções e casos de uso que a gente consegue ofertar. Pô, muito bom você ter tocado nesse ponto e ter mencionado as pequenas e médias empresas, porque quando a gente está falando de tecnologia, está falando de integração, muitas vezes quem está ouvindo pensa que isso é algo muito robusto e distante daquela realidade. E a gente tem muitos pequenos empresários também que nos escutam, né? Então acho legal que eles fiquem sabendo que a solução da Serasa Experian pode ajudar esses empresários também, né? E essa era uma pergunta que eu queria trazer aqui, né? Muitas vezes, principalmente o pequeno empresário, na empresa grande isso já é mais pacificado, né? Mas o pequeno empresário que às vezes ele tem ali aquela dúvida, né, de orçamento, às vezes ele tem que escolher onde vai colocar tal, e ele entende que segurança é algo marginal, que não é tão importante, porque o cliente não está vendo, é como o político que não quer construir o que está subterrâneo porque ninguém está vendo, né? O que a gente pode dizer aqui e reforçar para esse empresário que sim, é importante e que em algum momento o cliente dele vai ver se alguma coisa der errado, né? Sem dúvida, esse é um custo, muitas vezes um investimento que não está nas prioridades iniciais, né? Muitos dos empresários que a gente vê estão começando uma nova empresa, por exemplo, de venda online, não pensou, né, nessa hipótese ou que essa seria uma preocupação, só que a gente vê que é uma questão de investir em segurança, quase que, se você for pensar, fazer uma analogia, quase como um seguro. Por quê? Tanto reputacional quanto financeiro. Porque quando você, por exemplo, expõe um cliente a uma fraude e você não capturou, né, ou não tinha as ferramentas necessárias para capturar, isso, além do prejuízo financeiro, por exemplo, no caso de uma venda online, né, pelo arranjo financeiro, é muito provável que essa responsabilidade vá, sim, para a loja, né? Então isso aqui volta como uma responsabilidade financeira para a loja que vendeu, além do impacto reputacional, ainda mais hoje em dia, né? A pessoa vai para as mídias sociais, ela impacta muita gente, ela vai daí nos sites de reclamação. Então, assim, você começa a ter um impacto reputacional enorme, que causa um prejuízo ainda maior, que é até difícil de mensurar, né? Mas até maior, porque você vai ter outros clientes que vão evitar acessar o teu site, etc. Então, por isso que eu falei que esse é um caso que é bastante importante e comum, porque a fraude do cartão não presente está aí, a gente vem monitorando, capturando, cercando ela há mais de 20 anos, né? Através de uma das empresas que nós adquirimos, que nasceu com essa solução específica, chama ClearSale, e a gente entende que ela continua sendo extremamente relevante, porque é um caso de uso muito típico e que gera bastante dano financeiro e reputacional. Cara, e isso é muito sério, é importante que quem está nos ouvindo aqui leve muito isso aí em consideração. Um caso real até aqui, sem citar nomes, sem citar muitos exemplos, mas é algo que a gente passou aqui, que eu acho que ilustra muito bem isso, né? Alguns anos atrás, a gente começou uma transação com um fornecedor novo e a gente precisou fazer uma compra online com ele, né? E é uma compra que a gente compra todos os meses, é um fornecimento que a gente compra todos os meses. E esse fornecedor, ele era ótimo em todas as pontas, seria ótimo para continuar, mas a primeira compra que a gente fez, poucos dias depois a gente teve uma fraude, né? Teve dados roubados, tudo vazou, né? Lá dessa transação que a gente fez. Então, pra gente, aquilo ali se tornou inviável. Então, e nunca mais a gente voltou a fazer negócio com esse fornecedor. E a gente poderia ter estabelecido uma relação de longo prazo, num volume alto, né? Assim, frequente, recorrente. Então, é isso, assim, acho que o grande custo de negligenciar a segurança é esse, é perder cliente, é perder reputação. Acho que todo mundo precisa ficar aí atento. Sem dúvida nenhuma. É isso que a gente, se você pensar, né, Serasa Experian, há uns 5 anos, a gente, um pouco mais, né, a gente
olhou para esse cenário econômico e da escalada, né, das fraudes e o ambiente digital se desenvolvendo rapidamente, né, no Brasil, seja o e-commerce, até um pouco mais tempo, mas seja a própria, né, os bancos digitais, etc. E a gente colocou essa como uma das grandes prioridades estratégicas para nós. A gente entendeu que tinha um posicionamento bastante relevante, né, para esse mercado, para tentar resolver essa dor existente através dos dados que a gente tinha. Então, a partir daí, a gente começou a investir em desenvolvimento, tecnologia proprietária, assim como a gente também fez algumas aquisições de empresas especializadas, tecnologias especializadas, para compor o nosso portfólio de serviços e soluções de prevenção à fraude e autenticação. Então, é realmente um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, acho que como sociedade, né? No final é dinheiro que está saindo da economia real e indo para a mão do crime, do fraudador. Se a gente consegue evitar e recuperar, a gente tem até um impacto social aqui de devolver esse dinheiro, né, para a sociedade. Além dessas questões reputacionais, né, e do transtorno, a gente tem um dado que mostra que 51% dos brasileiros alegam já ter sido fraudados no ambiente digital de alguma forma. E 54% desses com perdas financeiras expressivas. E aí a gente vê, por exemplo, a gente tem aqui no nosso... Na Serasa a gente tem o nosso Serasa Consumidor, né, que é o nosso aplicativo, em que os usuários, os clientes têm acesso ao seu score de crédito e a gente faz o feirão do Limpa Nome, né? E a gente vê lá no feirão as pessoas indo lá fazer a quitação das suas dívidas e em várias situações a gente observa que a dívida nem foi ela mesma que fez, foi de repente um fraudador usando seus dados, fez uma dívida, né, causou ali um problema no nome da pessoa para ela poder, né, na sua vida financeira, ou seja, o impacto negativo que isso traz é enorme e acho que nós todos aqui como entre entidades privadas e o governo juntos, a gente precisa colaborar para resolver esse que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje aqui. Maravilha, Eric, a gente está chegando ao fim aqui do nosso papo, cara, mas eu quero te fazer uma última pergunta, na verdade, uma convocação. Muita gente já, aqui, a Serasa Experian é uma marca muito conhecida no Brasil, né? Acho que faz parte da nossa vida, e dependendo aí da idade de quem está nos ouvindo, talvez a lembrança que tenha de Serasa é uma empresa que olha para ali a parte de proteção de crédito, análise de capacidade de pagamento, e os mais jovens, eles devem ter tido uma experiência mais próxima com a Serasa Experience, segurança, proteção de fraude, né? E eu sei que é uma empresa que ela olha para todos esses pontos. Eu queria que você desse uma rápida resumida aqui para quem está nos ouvindo, né? O que é que a Serasa faz, quais são as dores que a Serasa consegue ajudar as empresas para que a gente possa mapear aqui e entender de fato aí em todos os pontos como é que vocês podem nos ajudar. Ótimo. Acho que é legal mesmo a gente fazer essa retrospectiva aqui e dar essa visão, porque realmente a Serasa, quase 60 anos, 57 anos no Brasil, criada junto com os bancos, né, os grandes bancos no Brasil, pensando em ser um birô de crédito, de informações de crédito independente que beneficiasse todo o sistema, né? Então, para que alguém que, né, tem um problema com o pagamento de uma dívida de um banco não espalhasse esse problema ou essa situação para outros bancos, né? E para o setor financeiro como um todo. E aí, isso, como eu falei, foi acumulando muitos dados, né? Pensando, e aí por isso as pessoas ainda têm essa imagem, né, do nome na Serasa, né? Então a gente fala que, de alguma forma, todo mundo conhece a Serasa, né? E a gente foi, ao longo dos anos, diversificando, né, transformando muito de uma empresa que era de dados para crédito, para uma empresa de dados e tecnologia. A gente fala que a gente é uma data tech, né, uma empresa de dados e tecnologia. E a gente foi expandindo para além do crédito, né? Então a gente continua, né, com os serviços cada vez mais sofisticados, com inteligência artificial embarcada nos modelos, tanto para crédito, né? A gente, como eu falei, ampliou bastante para esse segmento de fraude,
em prevenção à fraude, segurança, que, como eu falei, é muito relevante, um problema muito latente, né, no Brasil. A gente também tem o nosso negócio consumidor, como eu falei, que é o nosso aplicativo consumidor. A gente tem hoje mais de 100 milhões de brasileiros cadastrados no nosso aplicativo, e lá a gente tem tanto o acompanhamento do score, a gente tem o serviço premium, em que a pessoa tem acesso a uma série de outras informações, e se os seus dados foram vazados, entre outros serviços que consegue acessar lá no Premium. E lá no nosso aplicativo consumidor também é um marketplace de crédito, que as pessoas podem quitar as suas dívidas, muitas vezes com descontos, né, bem expressivos, e aí sim ver o impacto no seu score, no seu nome, imediatamente melhorando, né? Então a gente criou um ecossistema, a gente tem outras empresas que a gente também comprou ao longo do tempo. A gente tem uma empresa focada no crédito para agro, em que a gente utiliza imagens de satélite para verificar as propriedades, né, o crédito no agro muitas vezes está vinculado à propriedade ou à produção, e através das imagens a gente consegue validar essas garantias, esse tipo de certificação. Então, você veja que a gente ampliou bastante, ainda pensando nesse ecossistema de dados, tecnologia, para dar acesso para os brasileiros, né, a crédito e a melhorar suas vidas financeiras, e aí passando tanto por produtos que são específicos para crédito, quanto produtos para fraude, e aí pensando aqui no nosso ecossistema de consumidor, a gente tem a série de serviços acessórios ainda vinculados a crédito, segurança, mas nesse ecossistema mais amplo de dar acesso a uma vida financeira mais saudável para as pessoas. Maravilha. Eric, cara, antes de tudo eu quero aqui te agradecer demais aqui esse papo. Um papo, eu acho que esclarecedor demais aqui para o nosso público, principalmente numa época em que a gente está tendo alto volume de transações, as empresas estão aí na loucura para fechar negócios, bater metas, né? Então entender de segurança é fundamental, e dizer que é uma honra, cara, ter você representando a Serasa aqui nesse papo aqui com a gente, porque a Serasa é uma das engrenagens sem a qual a economia brasileira ela operaria meio capenga, né? Assim, vocês são essenciais para que o nosso mercado se mova, né? Se mova de forma segura, né? E garantindo mais transações, né? Porque se tem segurança, as pessoas se sentem mais tranquilas para transacionar, gerar negócios, tá? Então, cara, quero agradecer demais e mais uma vez parabenizar a Serasa por esse trabalho incrível que vem realizando aí há quase 70 anos, tô certo? 60, quase 60. Quase 60. Ó, Simão, o prazer foi todo meu, eu que tenho que agradecer, prazer bater esse papo aqui super, super legal, obrigado pelas tuas palavras, você realmente tocou no que é o nosso core aqui, e a gente vem construindo essa credibilidade ao longo de todos esses anos, e a gente acredita muito nesse propósito de melhorar a vida financeira das pessoas com dados, com tecnologia, com acesso à informação, acesso a crédito, e que isso possa melhorar, no final das contas, a vida aí dos brasileiros. É para isso que a gente trabalha todos os dias. Então, prazer, obrigado pelo convite, e eu sou um grande fã aqui também do podcast de vocês, então para nós foi muito legal participar aqui. Obrigado mais uma vez. Maravilha, obrigado, Eric. Volte mais vezes aqui, vai ser sempre bem-vindo, tá? Vai ser um prazer. E pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês. A gente começou com o Eric da ESE, que ele é VP da Unidade de Negócios de Identidade e Fraude da Serasa Experian. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. E antes da gente encerrar, vale aquele lembrete essencial. Dezembro chegou e com ele vem essa vontade de reorganizar a vida, traçar metas e começar o próximo ano com mais equilíbrio e confiança. E se uma das suas prioridades para 2026 é cuidar mais de você, não precisa esperar o ano virar. A sua transformação pode começar hoje com a Manual. A plataforma descomplica cada etapa do tratamento contra a calvície. Primeiro você acessa o site, responde um questionário de saúde e aguarda a avaliação de um médico credenciado. Se houver indicação, o tratamento é preparado por uma farmácia credenciada e chega até você com frete grátis e embalagem discreta. Simples, seguro e totalmente online. E você ainda tem acompanhamento clínico ilimitado via WhatsApp sempre que precisar. Se inspire nos casos reais de sucesso no site e nas redes sociais da Manual e dê esse primeiro passo agora. Acesse manual.com.br, use o cupom Café com ADM para 40% off no seu primeiro pedido e comece sua jornada antes que 2025 acabe. A calvície é genética, mas tratar é uma escolha, e a melhor escolha é se cuidar com Manual.